bom dia a todos e todas. Estamos aqui em mais um dia do ISG Week do Ibracon. Esse evento que começou no dia 21 vai até amanhã, então convido todos vocês a participarem desse evento que está sendo um sucesso aqui, muitas perguntas, muitas pessoas vindo assistir, e é sempre um enorme prazer receber todos vocês aqui. Hoje a gente traz um assunto, né, que está em voga aí na área da contabilidade, da auditoria. Então, a gente vai falar sobre nova norma de asseguração de sustentabilidade, o ISSA 5000. E para falar sobre esse assunto, nada melhor do que a Viviane Bauer, que é membro do GT de Sustentabilidade ESG do Ibracon. Ela vai estar aqui com a gente hoje falando sobre o assunto, respondendo as dúvidas de vocês. E o José Carlos, da área técnica, vai estar fazendo essa interação com a Vivi mais para o final do webinar, levando as perguntas de vocês para que a Vivi responda. Então, só alguns recados aqui antes de a gente dar início. Se você tiver alguma dúvida sobre esse assunto, deixa sua pergunta lá no chat, eu vou estar lá monitorando, tá, as perguntas. Avisar também que todos os programas aqui, todos os webinários do ESG Week estão já disponíveis no nosso site, então fique atento, a de hoje vai entrar nos próximas horas, então você já pode acessar lá as apresentações, para você poder acompanhar tudo. E essa é mais uma iniciativa do Ibracon, e a gente está aqui, né, para falar sobre esse assunto tão relevante. Então, Vivi, muito obrigado pela sua participação, por estar aqui com a gente. José Carlos, muito obrigado. E eu passo a palavra para você, Vivi. Bom dia a todos, obrigada, Ana. É um prazer estar aqui, né, falando de um assunto que eu gosto bastante, norma de auditoria. E, bom, para me apresentar aqui também, fazer minha audiodescrição, sou uma mulher branca, usando uma blusa preta, estou com um fundo cinza do Ibracon. E, bom, como a Ana já adiantou, eu sou membro do GT de Sustentabilidade do Ibracon e também sou coordenadora do Comitê de Normas de Auditoria. Então, acho que uma questão bastante importante de ressaltar nesses nossos grupos de trabalho, né, no Ibracon, é que nós participamos, né, ativamente dessas discussões e respondemos a todas as cartas, aos pedidos, né, de comentários, sejam eles às vezes via pesquisa, ou enviando realmente uma carta comentário para os órgãos aí responsáveis. Então, nós fizemos isso nas normas do ISSB, que já foram faladas, vamos fazer agora nesta norma do ISSA 5000 e tantas outras aí, normas de auditoria que nós comentamos e mandamos, né, as nossas visões, depois de discutirmos internamente no Ibracon, lá para o IWSB. Então, eu vou compartilhar minha tela, uma apresentação rápida, eu vou dar bastante tempo aqui para a gente fazer as perguntas. Vivi, enquanto compartilha a tela, vou também fazer minha audiodescrição, né, Vivi? Eu esqueci aqui na minha apresentação. Obrigado por me lembrar, Vivi. Eu sou uma mulher branca, uso óculos, tenho cabelo curto, estou usando um blazer marrom claro num fundo aqui roxo do Ibracon. Então, pode seguir, Vivi. Obrigada, Ana. Bom, todos já estão vendo a apresentação, tá certinho? Então, o nome dessa norma é Asseguração de Relatórios de Sustentabilidade, International Sustainability Standard Assurance, né? Então, por isso que vai ficar bem parecidinho com a ISA, vai ser a ISA, né? E aí eu vou contar um pouquinho de como está essa trajetória até aqui. Bom, a proposta do projeto para desenvolvimento dessa norma aconteceu lá em setembro de 2022, né?
Então, assim, quem acompanha um pouco os projetos do IWSB já vai perceber que essa norma ela foi bem rápida, né? E eu vou até comentar um pouco dessa necessidade também, o porquê que ela foi assim tão rápida. Então, tudo começa, né, numa proposta. Essa proposta ela foi aprovada pelo board em setembro de 22. E depois, em dezembro de 22, já foi feito um draft de alguns requisitos e material de aplicação de algumas áreas prioritárias, tá? Por que essas áreas prioritárias foram eleitas? Para que tivesse mais tempo até a aprovação da norma que aconteceu recentemente, né? Então, em março de 23, foi a primeira revisão no board do draft completo, tá? Então, isso aconteceu já em março desse ano. Em abril, foi desenvolvida a parte da introdução e os modelos de relatório que constam na norma. Em paralelo, enquanto isso tudo vai acontecendo dentro desse grupo de trabalho, o IWSB ele faz uma coordenação com o IESBA. E por que essa coordenação com o IESBA, que é o Board de Ética, ela é importante, né? Porque o IESBA, eles também estão com 2 projetos relacionados à sustentabilidade, que também poderá impactar possíveis revisões no Código de Ética do IESBA, tá? Então, o primeiro é relacionado a questões de ética e de independência para todos os profissionais, né, não apenas contadores. E o outro projeto é relacionado à questão do uso de especialista na preparação e apresentação dessas informações relacionadas à sustentabilidade. Então, o IWSB ele tem essa preocupação em fazer essa coordenação com o IESBA para não ter diferenças, por exemplo, nos temas, né, exatamente nas palavras que vão ser utilizadas para ter essa uniformidade. E uma outra questão também são reuniões com diversos stakeholders, tá? Quem são esses stakeholders aí, né? Diversos, tá? Tem muitos stakeholders que participam, né, dessas reuniões junto com os grupos de trabalho. Entre eles estão a própria IOSCO, a Comissão Europeia, ISSB, o GRI também, outros grupos como o DPPC, que são os fóruns das principais firmas, né, de networks, né, e os National Standard Setters, né, que são os CFCs aí, né, os conselhos federais, os IBRACONs de todo o mundo. Então, existe essa preocupação em também fazer essas consultas com diversos stakeholders, tá? Aí, continuando aqui, em junho, na reunião de junho do board, foi aprovado o Exposure Draft, que é esse que está vigente até julho, né? A partir de julho até dezembro, que é o período aberto, né, para os comentários, e a previsão de aprovação final desse standard é no segundo semestre do ano que vem, tá? Durante esse período, né, que é da aprovação do ED até a aprovação final da norma, o IWSB vai realizar diversos outreaches. O que são esses outreaches? São reuniões com públicos específicos, tá? Então, eles selecionam as pessoas que vão participar desses outreaches. Essas pessoas, elas têm que ter já lido o draft da norma, ter lido, ter participado ali de alguma forma, né, da construção também dessa norma, e aí eles buscam um feedback mais detalhado nessas reuniões. Uma reunião dessa vai ser feita aqui no Brasil, o Ibracon está organizando junto com a CVM, a Abrasca, enfim, várias pessoas diferentes, né, preparando esta lista para conduzir esse outreach aqui no Brasil, e vai ser no início de novembro, né? Então, eles vão fazer isso no Japão, na Europa, nos Estados Unidos, enfim, vários países foram selecionados, e na América do Sul, o Brasil foi selecionado. E também é importante para ter um pouco da percepção, né, de como essa norma pode ser aplicada. Para isso também, eles usam um reference group.
que é um grupo mais específico, também formado por diversas pessoas de diversos países que já tenham trabalhado com asseguração de informações de sustentabilidade, e o Sebastian está nesse grupo, né? O Sebastian, ele participa desse reference group do IWSB. E aí eles fazem, às vezes, até um piloto de aplicação dessa norma para identificar já possíveis problemas ou áreas que precisam ser melhores revisadas, né? Então tem todo esse trabalho, essa preocupação, né, em conversar com diversas pessoas para ter essas percepções diferentes, tá? Agora, entrando um pouquinho aqui na norma em si, o objetivo do projeto é sempre a questão que suporta o interesse público. Vocês sempre vão ouvir muito isso, assim, né? A questão da asseguração, da auditoria, que ela tem que ser responsiva ao interesse público. Então, nesse caso, ela tem que ser uma norma abrangente, né? Que realmente suporta uma performance consistente nos trabalhos de asseguração, né? Uma qualidade naquele trabalho que vai ser executado. Ela tem que ser adequada para os diferentes tópicos de sustentabilidade frameworks. Eu vou detalhar um pouquinho melhor o que são esses tópicos e frameworks aqui que a gente está falando. E ela é agnóstica. O que é esse agnóstico? Que ela vai ser implementável para todos os tipos de asseguradores. Então, uma questão importante que está sendo mudada, digamos assim, na norma, que as normas de auditoria, normalmente a gente usa engagement partner, né, que é o sócio do trabalho. Nesse caso, vai ser engagement leader, porque não necessariamente vai ser uma firma de auditoria que vai executar esse trabalho. Essa norma ela pode ser aplicada, ela pode ser utilizada por outros asseguradores, tá? Então, isso é uma questão que foi feito também uma pesquisa sobre a própria 3000, que é utilizada para esse tipo de trabalho, e foi identificado que a 3000 ela não é somente utilizada por auditores e contadores. No caso do Brasil, a gente tem essa característica porque é uma norma regulamentada, né, pelo CFC, então existe uma preocupação de que quem faz e aplica essa norma são contadores registrados, então isso vai muito de cada jurisdição, tá? Porém, aqui eu pus esse asterisco que é muito importante, que mesmo ela sendo possível de ser aplicada por todos os tipos de asseguradores, os requisitos éticos, né, de independência e outras normas éticas aí que constam no código do IESBA, e as normas de controle de qualidade, que são os ISQMs, que foram recentemente também aprovados, né, revisados pelo IWSB, eles são aplicáveis, ou seja, essas duas normas, né, o código do IESBA e o ISQM 1 e 2, né, que nós temos aqui no Brasil, né, também, elas vão ser guarda-chuvas para 5.000, tá? Então, caso uma empresa, normalmente as empresas de auditoria já aplicam isso ou já têm códigos, né, que são tão demandantes, tão específicos quanto o código do IESBA, né, como a gente tem no código do próprio CFC. Mas essas outras empresas que porventura queiram aplicar 5.000, elas também vão ter que ter esse sistema de controle de qualidade, elas também vão ter que seguir os requisitos éticos e de independência, tá? Então, isso é uma questão bastante importante. E como que foi o desenvolvimento dessa norma, né? Se não falar, surgiu em tão pouco tempo, como que isso aconteceu? Então, basicamente seguindo esses 5 passos aqui, né? Alavancando o material já existente. E o que já existe, que já são termos definidos, né? Nós temos a ISAE 3000 revisada, né? E a 3410. Então, foi feito primeiramente uma leitura nessas duas normas para identificar esses termos e fazer uma adaptação para questões relacionadas à sustentabilidade diretamente. Uma outra questão muito importante que várias pessoas me perguntam e falam assim, nossa, mas a 3000 ela existe, ela funciona, por que estão desenvolvendo outra norma? Por que a 5.000, né?
Porque a 3.000, ela também é utilizada para outros tipos de trabalho de asseguração, não somente relatórios de sustentabilidade, né? Então, a gente, por exemplo, a gente usa a 3.000, a gente tem comunicados técnicos no IBRACON relacionados à lei da informática, né? Então, é um trabalho de asseguração específico, utilizando a 3.000, que não tem nada a ver com informações de sustentabilidade. Então, como a 3.000 ela serve também para outras questões, foi decidido, né, no projeto lá atrás, em 2022, que deveria se ter uma questão, uma norma mais específica voltada para a sustentabilidade, né? Então, depois foram identificados os requisitos lá, né, e o material de aplicação mais relevante, né, e foram feitas as adaptações necessárias para a sustentabilidade. Não sei se todos têm conhecimento também, mas o AWSB ele emitiu um guidance, né, um guia de aplicação para trabalhos, na verdade é External Extended Reported, que não só informações de sustentabilidade, mas outras informações também que são reportadas e que são asseguradas utilizando a 3.000. Então, esse guidance, ele já trazia muitas coisas específicas de sustentabilidade e ele também foi avaliado o que poderia dali ser transformado em requisitos e material de aplicação para essa nova norma. Depois, nas próprias ISAs, foi também avaliada as questões das mudanças mais recentes, os conceitos que foram revisados, e aqui eu dou um exemplo bem claro, que todo mundo que é auditor sabe, que é a ISA 315, que foi revisada recentemente, né, de identificação e avaliação de riscos, e ali você teve conceitos novos, como, por exemplo, o Spectrum of Risk, né, que é o quanto que o risco ele pode ser muito baixo, ele pode ser bastante alto, considerando, né, tanto a probabilidade dele ocorrer e a magnitude dele ocorrer. Então, esses conceitos novos que foram implementados nas ISAs recentemente, eles também foram avaliados no sentido de ver se faz sentido aqui para a sustentabilidade, para a gente colocar nessa nova norma. E, por fim, endereçar essas áreas prioritárias, né? Então, assim, de tudo que foi analisado, do tópico 1 até o 4 aqui, o que ficou faltando que a gente precisa complementar? Então, esse trabalho foi feito, é um grupo de trabalho bastante grande, a chair que está responsável por esse grupo, ela é inglesa, é do FRC, e a Europa ela está à frente dessas questões de sustentabilidade, porque lá realmente a regulamentação, a exigência dessas informações ela já está mais à frente, e, portanto, a necessidade de assegurar, a necessidade de confiar, né, da confiabilidade nessas informações, ela também se faz necessária. Então, falando um pouquinho aqui das áreas prioritárias agora, existe uma questão bastante relacionada ao work effort, que é o esforço de trabalho ali, né? Então, só dando, não sei se todos aqui sabem a diferença, né, entre uma asseguração limitada e uma asseguração razoável. A asseguração limitada, ela é um nível alto, né, de asseguração, mas não tão alto quanto uma asseguração razoável, né? Então, na asseguração razoável, o auditor ou o assegurador aqui nesse caso, ele tem que fazer procedimentos mais profundos e procedimentos adicionais para ter essa evidência de auditoria apropriada e suficiente, tá? Então, essa norma, assim como a 3.000, ela vai permitir as duas formas de asseguração, tanto a limitada quanto a razoável. E, nesse caso, os requisitos da norma, eles vão estar indicados com R, de reasonable, que é razoável, e L, de limited, que é limitada. Então, vão ter alguns requisitos diferenciados para possibilitar de forma adequada essa questão do work effort, tá? Depois, existe uma preocupação se os critérios de relatório são adequados. Por quê? Porque essa norma ela não vai ser utilizada somente para as normas do ISSB, por exemplo. Ela está
abrangente, ela pode ser utilizada para qualquer tipo de framework e ela pode ser utilizada também para qualquer tipo de forma de report, né? Porque o que eles chamam de suitable criteria, tá? Então, esses mecanismos de reporte, eles são diferentes em vários lugares. Existe a questão do relatório de sustentabilidade, existe a questão, por exemplo, aqui no Brasil, né, recentemente, com a resolução 59 da CVM, de que você tem que colocar determinadas informações no formulário de referência. Em alguns países é solicitada a asseguração dessas informações. Então, os mecanismos de report, eles são diferenciados, né? Tem o relato integrado do IRC, e os frameworks que estão se desenvolvendo também, né? Que tem do CSRD, do ISSB e todos esses outros que a gente já ouviu aí nessas 2 últimas semanas. Então, o que o auditor, nesse caso o assegurador, né, ele precisa fazer? Ele precisa verificar se esses relatórios, se esses critérios de report, eles são adequados, tá? Então, isso é uma questão bastante importante. E o escopo, como eu falei, porque dependendo da informação, da forma como ela é reportada, você pode dar uma asseguração naquela informação como um todo, como a gente faz hoje, por exemplo, nos relatórios de sustentabilidade, nos relatos integrados, ou você pode assegurar parte daquela informação. Então, existe essa preocupação de definição clara do escopo de trabalho, tá? Um exemplo bem fácil que eu posso dar para vocês é a questão do inventário de gases de efeito estufa, né? Que a gente tem a norma, a 3410, que ela já existe há bastante tempo lá fora, mas no Brasil ela foi recentemente aprovada. E é um pedacinho, às vezes, da informação que consta no relatório de sustentabilidade, né? Então, a gente faz trabalhos de asseguração específicos para aquela informação. Então, essa norma nova, ela está permitindo que você faça também, assegure parte daquela informação e assegure, às vezes, até de forma diferente, né? De forma limitada e razoável. Então, também tem esse mix, essa possibilidade desse mix nessa nova norma. Depois, passando um pouco para a questão de evidência, então, evidência de auditoria é um ponto bastante importante, porque como a gente está lidando ali com informações de natureza muitas vezes qualitativas, né? Que tipo de evidência, que tipo de informação que tem que constar nos papéis de trabalho. Então, toda essa parte de documentação também vai ser bastante enfatizada, né? E o sistema de controle interno, essa parte aqui é bem sensível, na verdade, porque os sistemas das empresas, eles estão se desenvolvendo, né? Eles estão em processo de amadurecimento. Imagina que hoje a gente tem as ISAs desde 1970, né? A gente adotou as normas internacionais de contabilidade em 2010. Então, assim, a gente já tem um período maior, né, com relação às questões das informações financeiras e da auditoria dessas informações financeiras. A gente tem que ter um pouco de paciência agora, né, com essas informações relacionadas à sustentabilidade, porque a captura, os sistemas que estão sendo desenvolvidos nas empresas, né, para ter essas informações de maneira confiável, de maneira tempestiva, não acontece do dia para a noite, né? Então tem que ter paciência. E então, muitas vezes, a gente vai já receber perguntas dos clientes assim: mas por que você não consegue me fazer uma asseguração razoável? Por que eu só consigo fazer uma asseguração limitada? E isso, às vezes, é uma questão muito sensível de ser respondida, porque entra no nosso julgamento profissional, entra na questão do quanto mais eu vou demandar de horas, né, para fazer uma asseguração razoável. Só que a qualidade daquela informação que eu estou assegurando, ela tem que ser a mesma, independente se é uma asseguração limitada ou uma asseguração razoável. Então, esse entendimento do sistema de controle interno da entidade, ele vai ser fundamental nesse novo
processo, nessa nova aplicação da norma. Tá? Então, a gente vai ter, nos casos onde você vai fazer uma asseguração limitada, onde você só faz o entendimento, e no caso de uma asseguração razoável, onde você tem que fazer um walkthrough, onde você tem que realmente entender e fazer procedimentos ali mais específicos para testar aquele controle, né, aquele sistema de controle interno. E um último ponto aqui que eu queria destacar é a questão da materialidade. Esse eu acho que é o top, assim, né, de perguntas que normalmente vêm. Por quê? Porque as informações de sustentabilidade, na maioria das vezes, elas são narrativas, né? Elas são qualitativas, e a gente tem esse pensamento do auditor que determina uma materialidade, depois você determina uma performance materiality, né, uma PM, você tem lá um valorzinho que é o claramente trivial, e isso fica mais fácil porque você está lidando com números, né? Você tem uma informação estruturada dentro de uma demonstração financeira, então você tem um ativo ali que representa tantos por cento, uma informação, né, uma linha que representa tantos por cento do ativo. Então, é um pouco mais fácil nas ISAs, né, você falar assim, olha, determine a sua materialidade. Né? Na própria ISA, não existe uma definição do que é materialidade. Existe uma definição de performance materiality, né? E aí ficou uma discussão bastante grande se esse termo deveria ser definido, né, e como deveria ser aplicado nessa nova norma. Então, por essa informação, ela ter essa característica, né, de ser narrativa, de muitas vezes ser qualitativa, o que o board decidiu? Decidiu fazer um híbrido. Então, você vai considerar a materialidade para fins de informações qualitativas, e determinar uma materialidade para as informações quantitativas, tá? Então, existe esse híbrido, né, que, na verdade, na ISA também existe, porque quando a gente fala de disclosures, né, de divulgações, muitas vezes também são informações qualitativas ali que você tem que fazer a leitura. Então, é bem parecido com isso, tá? Não existe assim uma preocupação direta em endereçar questões relacionadas a double materiality, esses assuntos que às vezes a gente ouve, mas sim no entendimento do processo de materialidade que foi utilizado por aquela entidade para determinar, né, as informações, os temas materiais que vão ser reportados naquela informação, naquele reporte de sustentabilidade. E depois, com base nisso, o auditor considera a materialidade e determina para assuntos específicos. Tá? Então, existe um capítulo inteiro na norma tratando de materialidade, tratando sobre também as distorções identificadas, como que você faz o acúmulo, né, dessas distorções para fazer uma avaliação se você vai emitir um relatório com ressalva, né? Enfim, todas essas possíveis formas de emitir, né, os relatórios, como a gente tem também na auditoria. E então esse tópico da materialidade ele foi bastante discutido e tem um capítulo bem extenso sobre esse assunto. E aqui um pouco, acho que da transição, que é importante comentar, porque como que vai funcionar, né? Eu tenho a 3.000 agora, eu vou continuar usando a 3.000, agora eu tenho a 3410, o que eu faço com tudo isso? Então, vamos lá. Hoje a gente tem a 3.000 e a 3410, né? E aqui na 3.000 eu vou destacar que a gente tenha o nosso CT do IBRACON, aqui o 3 de 2022, onde a gente utilizou também aquele guidance do EER que eu comentei anteriormente, para preparar esse comunicado técnico, e ali a gente está falando especificamente algumas questões que os auditores eles têm que prestar atenção ali na execução desses trabalhos, né, de informações de sustentabilidade utilizando a 3.000, tá? Então, nos próximos 3 anos, né, até a aprovação final dessa norma, a gente vai continuar tendo a 3.000 e a 3410 e vai ter a 5.000 especificamente para informações de sustentabilidade.
Aí, a partir desse momento que essa norma for aprovada em caráter definitivo, a gente vai deixar de utilizar a 3.000 para trabalhos de sustentabilidade, mas ela vai continuar existindo, como eu falei, para outros tipos de asseguração, tá? A 3410 ela é um pouco diferente porque ela é bem específica. Ela é para, né, para asseguração do inventário de gases de efeito estufa. Então, o IWSB ainda está discutindo de como vai ser feita essa transição. Eu acredito que provavelmente ela vai virar uma 5.010 ou 5.001, não sei como que vai ser a numeração aí, mas eu acho que ela vai migrar para o guarda-chuva das 5.000 e vai deixar o guarda-chuva da 3.000, tá? E depois, mais para frente, o que vai ser desenvolvido? Assim como no ISSB, né, que a gente tem o S1, que é um framework geral ali, né? A 5.000 vai ser dessa forma. E depois você vai ter o S2, o S3, o S4 e assim por diante. Provavelmente a gente vai ter a 5.001, 5.002, sobre temas mais específicos, tá? Então, um ponto que eu queria trazer é essa questão aqui dos tópicos, né? E dos aspectos dos tópicos, essa figura aqui do lado direito, né? Então, como que o IWSB está pensando nisso, né? Os tópicos mais gerais, então, por exemplo, clima, né? As questões climáticas, incluindo emissões, práticas de trabalho, impactos econômicos. Então, aqui são os tópicos. E os aspectos dos tópicos, as questões relacionadas à governança, risco e oportunidades, métricas, metas, tá? Então, pode ter uma infinidade aqui, tá? Aqui é só um exemplo. Então, a informação de sustentabilidade, ela vai relacionar esses tópicos e esses aspectos desses tópicos, né? Para gerar esses disclosures, para gerar essas informações. E então, provavelmente, nós teremos algumas derivadas aí das 5.000 para endereçar de maneira mais detalhada algumas questões desses tópicos e aspectos desses tópicos, tá? O ED, como eu comentei, o Exposure Draft, ele está disponível para comentários até o final de dezembro, até o começo de dezembro, acho que não, final de dezembro não, até o começo de dezembro, né? E as principais questões aqui que eles perguntam, primeiramente, se responde ao interesse público, então, se, né, os respondentes acreditam que essa norma, ela endereça as questões, as principais questões relacionadas à seguração de informações de sustentabilidade, se o escopo e a aplicação estão claros, se está claro também que você pode usar as duas formas de asseguração e quais são os requisitos que diferenciam uma da outra, né? Vai ter modelo de relatório para as duas também nessa norma. Existem algumas questões específicas do setor público, como tem também nas ISAs às vezes eles trazem, né, questões específicas para o setor público. Se todos os tipos, tamanhos de entidade, se essa norma ela é aplicável e possível de ser aplicada para todos os tipos e tamanhos de entidades, né? Também existe uma preocupação com grupos e informações consolidadas, porque quando a gente está falando, né, Europa, por exemplo, onde você já tem essas regulamentações impostas, muitas vezes você vai precisar de informações de subsidiárias que estão em outros países. Então, como que você vai fazer essa avaliação? Eu tenho que fazer uma auditoria de grupo, eu tenho que realmente ir até lá, né, aplicar uma ISA 600 ali, o que eu tenho que fazer? E, por fim, ali uma coisa que eu queria destacar bastante é a questão de fraude, do greenwashing, né? Vários conceitos da ISA 240, foram trazidos para 5.000. A ISA 240 é uma norma que está sendo revisada agora, né? Pelo IWSB, está na agenda de revisão. Então, é uma norma que eu acredito que vai ter impacto nas 5.000, tá? Existe essa preocupação grande do greenwashing e por isso que o IWSB correu, digamos assim, né, para desenvolver essa norma, gente. É uma questão muito sensível, muito importante,
porque existe uma previsão, né, da Bloomberg de que até 2025, os ativos, né, os investimentos relacionados à sustentabilidade, eles vão ultrapassar 50 bilhões de dólares. Então, a gente está falando é muito dinheiro, né? A gente está falando de coisas relevantes, importantes. E claro que aí você, com toda essa regulamentação que aí o pessoal já trouxe aqui nas últimas semanas, do ISSB, né, da Europa, da SEC, a confiabilidade nessas informações relacionadas à sustentabilidade, ela vai ser cada vez mais cobrada, né? Então, a gente precisava dessa norma, precisava ter, eu acho, esse label chamado, né, de sustentabilidade para poder fazer essa asseguração de uma maneira mais apropriada, tá? Então, tudo é uma evolução. Não é que a 3.000 vai deixar de existir do dia para a noite, existe o período todo de comentários, como eu falei, depois eles revisam esses comentários voltam para o board algumas vezes, né, nas revisões da norma, até a aprovação final. E no Brasil, o que eu posso adiantar disso, né? Nós temos esse compromisso no Brasil de implementar, né, as normas de contabilidade, as normas de auditoria, agora com o CBPS, as normas de sustentabilidade. Então, amanhã o Ardito e a Daniele vão comentar um pouquinho melhor disso também, mas no Ibracon a gente faz esse trabalho de revisão da tradução dessas normas e tem esse convênio, né? A gente tem uma parceria com o Conselho Federal de Contabilidade, porque eles que são realmente responsáveis pelo processo de audiência pública e depois pelo processo de emissão como uma norma, né, de auditoria, uma norma de asseguração. Então, existe essa parceria do Ibracon com o CFC para que a gente tenha essa norma aí o quanto antes também. Então, da mesma forma que está sendo feitas as outras, da mesma forma como a gente teve recentemente a 600 aí, que vai ser aplicada no ano que vem, a gente vai ter também a 5.000. Eu acho que eu cobri aqui todos os aspectos que eu acho que eu queria cobrir. Eu acho que tem bastante perguntas aqui, não consegui olhar o chat ainda, mas eu agradeço a oportunidade e estou à disposição aqui para responder as perguntas. Legal, Vivi, parabéns pela apresentação. Eu e o José Carlos, a gente estava aqui escutando, e o José Carlos toda hora, não é, interagindo, né, Zé? Estava aqui, a gente até estava conversando aqui. Não, foi isso aí mesmo. Obrigado, viu, Vi, pela apresentação, pela exposição. Acho que antes de começar aqui as perguntas, a gente tem algumas aqui, só vou fazer minha audiodescrição. Sou homem, branco, cabelo curto, escuro, estou vestindo aí uma blusa preta com uma camisa meio azulada por baixo e num fundo cinza claro do Ibracon. Bom, Vi, assim, eu fico, a Ana até falou assim, eu fico interagindo porque eu me identifico muito quando a gente fala de auditoria, assim, enfim, você já me conhece aí há algum tempo. E aí vamos às perguntas aqui. A gente tem uma bem interessante, e aí eu vou emendar com uma outra dúvida que me surgiu aí durante a sua apresentação, que é a seguinte: já que a norma ela vai poder ali, a tendência é que ela seja utilizada por outros profissionais, que não os profissionais das firmas de auditoria, das auditorias, já há alguma discussão se haverá necessidade desse relatório ser assinado por um auditor com um CNAE ou com um registro no CRC? E aí eu vou conectar uma outra dúvida que me surgiu, que é o seguinte: já que essas outras empresas vão poder utilizar essa norma e elas deverão ter ali as questões de qualidade, que toda a auditoria, todo o trabalho de auditoria já tem, todas as firmas já têm, as normas de quais seriam aí o que você tem visto aí do que seriam as qualidade, né, os procedimentos, os processos
que essas outras firmas terão que ter, se seriam similares, por exemplo, ao ESQM1, ao ESQM2, que as firmas já têm e já estão acostumadas? Essa é uma questão, Zé, que é bem particular de cada jurisdição. Então, antes do projeto da proposta ser aprovado no IWSB, eles fazem uma pesquisa, e essa pesquisa foi até divulgada publicamente, né? No Brasil, a gente vê que a maioria usa 3.000, né? Mas a gente tem algumas certificadoras, mesmo no Brasil, tá? E, assim, aí você vai me perguntar, mas elas podem utilizar essa norma? No Brasil, o que o CFC diz é que para ser um auditor, você tem que ter o registro no CRC, né? Você tem que ter o seu CRC, você tem que ter o registro para você poder utilizar. Mas em outras jurisdições não é assim que funciona. Então, o que foi decidido? Que, olha, isso é uma questão muito particular de cada jurisdição. Eu não posso aqui falar que tem que ser contador. Tá, então, eles estão mudando até esses termos, como eu comentei, do sócio do trabalho para líder do trabalho, porque não necessariamente vai ser uma firma de auditoria. Só que, não sendo uma firma de auditoria, existe essa preocupação com as normas de ética e de independência e as normas de qualidade. Então, você tem que ter um sistema tão robusto quanto o código do IESBA e os ISQMs que a gente tem, tá? Então, assim, é uma questão bastante específica de cada jurisdição, mas aqui defendendo o nosso peixe, né? A gente tem que conversar bastante, né, com o CFC, que é quem regulamenta isso, né? A gente tem o CBPS, que vai aprovar as normas de sustentabilidade, e essa norma de asseguração a gente já vai estar debaixo do nosso guarda-chuva, digamos assim. Então, a tendência é que nós continuemos a fazer esse tipo de trabalho. E aí existe uma preocupação muito maior com a qualidade e as especificidades dos profissionais que você precisa ter para fazer esse tipo de trabalho de asseguração, né? Então, a gente tem engenheiros ambientais, biólogos, a gente usa especialistas, muitas vezes, de geoprocessamento, enfim, é uma gama de coisas que precisam, porque são muitos assuntos, muitos tópicos e aspectos de tópicos aí para a gente avaliar. E aí você tocou num ponto aí, só para puxar o gancho, do seguinte, os especialistas, quando a gente utilizar e fizer um trabalho de auditoria utilizando a ISSA 5000, eu já não sei se ela tem um nome já carinhoso, como a gente já chama as ISAs, então fica... Vai ficar ISA, né? A gente ISA. Discutiu isso lá também, vai ficar meio ISA, vai ficar meio esquisito. Mas não tinha como, porque é Sustainability Standard, sabe? Exato, não tem como. Sustainability Standard on Sustainability Assurance. Agora eu já nem sei mais a ordem, mas é isso, não tem muito o que fazer, né? Eu cortaria um S e ficaria ISA 5000, ia ficar bem bonito. Mas o que eu ia perguntar é o seguinte, a questão de uso de especialistas nesses trabalhos muda alguma coisa em relação aos trabalhos que a gente está acostumado a fazer de auditoria? Essa é uma boa pergunta, Zé. Tem um capítulo específico também do uso de especialistas, e como eu comentei no começo, o IESBA está com um projeto também porque existe essa preocupação desse especialista ser independente, de ter objetividade, Sim. De todas essas questões, né? Que normalmente a gente já faz essa análise quando a gente envolve um especialista nos trabalhos de auditoria. Então, não vai ser muito diferente do que a gente já usa, tá? A gente vai ter que verificar competência técnica, questões de éticas, de independência. A gente não vai poder mencionar o trabalho desse especialista, né? Dividir a responsabilidade no nosso relatório. Então, a gente tem que revisar o trabalho desse especialista, ver se ele está adequado, colocar essa documentação também como evidência de auditoria, né? Como para a gente. Então, não vai ser muito diferente do que a gente já faz. Eu acho que o que muda é a gama de especialistas que a gente vai usar, que pode estar dentro de casa ou pode ser um contratado externo. Não, aumenta muito o leque agora de especialistas que o auditor vai precisar ter para emitir o relatório, né? E aí, eu vi duas perguntas aqui que eu vou concatenar aqui.
que é o seguinte: os trabalhos hoje de auditoria que a gente já realiza, seria muito diferente desses trabalhos de SSA 5000? E aí, trago até para a questão que você trouxe e mencionou ali de um capítulo específico para materialidade. É um tema que eu gosto muito de me debruçar. De aspecto prático, o que mudaria ali quando a gente fala da materialidade calculada pelo auditor para um trabalho com base na ISSA 5000 e de uma materialidade para um trabalho de auditoria comum? Por exemplo, quando a gente fala de cálculo de materialidade, quantitativamente falando, a gente pega lá um determinado benchmark, aplica ali um percentual para se chegar no nível que o auditor entende como adequado para a materialidade. Vai ser esse mesmo processo? E aí, quais seriam os parecido. benchmarks, por exemplo? Como que funciona? Essa é uma dúvida também que eu tenho. Respondendo a primeira pergunta com relação à asseguração e à auditoria, a auditoria que a gente tem hoje das demonstrações contábeis, ela é uma asseguração razoável. Então, ela se assemelharia a uma asseguração razoável, que existe essa possibilidade na 5000. A gente também tem a revisão, né? Por exemplo, que a gente faz para os ITRs, né? A gente faz uma revisão. E essa se assemelharia a essa asseguração limitada prevista na 5000. Então, claro, a asseguração limitada é um nível menor de confiança, né, do que a asseguração razoável. Então, isso é uma questão que é colocada no nosso relatório, a gente até coloca essa linha lá, né, dizendo Sim. isso, mas existe essa possibilidade das duas formas de asseguração, né? Então, poderia fazer esse paralelo, né? As ISAs, elas, né, permitem uma asseguração razoável, e a gente tem as normas de revisão de informações trimestrais, por exemplo, que se assemelharia ali a uma asseguração limitada, né, nesse caso das informações de sustentabilidade. Agora, com relação à materialidade, acho que é um tema mais discutido, sabe? A materialidade, eu acho que é muito claro quando você fala que você tem que considerar a materialidade para os aspectos qualitativos. Acho que todo mundo consegue entender um pouco melhor isso. E isso parte desse processo de entendimento, né, de como a entidade fez, né, o processo de materialidade dela para reporte daquelas informações. No caso, quando a gente fala assim, pô, como que eu vou definir esses benchmarks? Porque eu não tenho uma informação também, ela não é única, ela pode ser numérica de várias formas. Ela pode ser valores, como nas demonstrações contábeis, ela pode ser quantidades, então ela pode ser número de funcionários, quantidade de emissões, né? Quantidade de resíduos, toneladas. Então, elas podem ser numéricas de diversas formas. Então, você vai ter, na minha visão, você vai ter uma materialidade específica, muitas vezes, para determinados assuntos, tá? Então, imagina assim, você pega uma informação, um relatório de sustentabilidade, eu faço o entendimento do processo de materialidade que a entidade utilizou, eu identifico quais foram os temas materiais, aí eu considero este processo na definição ali da minha materialidade, onde eu vou fazer a seleção das informações que eu vou testar e a profundidade, a extensão desses testes. E aí, eventualmente, numa empresa que é muito poluente, né, que emita muitos resíduos, com certeza esse vai ser uma questão material para mim. E aí eu posso utilizar um percentual menor, por exemplo, do que eu usaria por uma questão, sei lá, relacionada à quantidade de funcionários. Então, você consegue fazer essa adaptação dependendo da informação que você vai estar segurando. Ah, legal, entendi. Então, numa empresa de serviço, as questões relacionadas aos colaboradores, elas são muito mais importantes, digamos, né? Então, muitas vezes dados como o número de mulheres, homens na liderança, né,
quantidade por idade, né? Também às vezes eles abrem por faixa etária, por regiões. Então, às vezes, essas questões numa entidade né, que é prestadora de serviço, ela é mais relevante do que numa indústria, por exemplo. Então, a gente vai poder fazer essa determinação, essa consideração da materialidade de maneiras diferentes. Não, bacana. É o que eu imaginava, só que eu nunca consegui tangibilizar esse pensamento por nunca ter feito aí um trabalho. A gente não tinha uma norma específica para isso. E aí eu estou vou só voltar olhando aqui, ó, na norma, tá. a materialidade. Deixa eu pegar aqui, ó. Ela tem cerca de uns 10 requisitos, mais ou menos, só falando disso, mais o material de aplicação. Então, tem bastante conteúdo, né, na norma falando disso, e exemplos, o material de aplicação, né, para quem não conhece a estrutura das normas, você tem os requisitos, que são o que o auditor, o que o assegurador precisa realmente cumprir, e o material de aplicação, que normalmente é indicado com aquelas letrinhas A, eles auxiliam ali na aplicação daqueles requisitos. Então, a norma está trazendo bastante exemplos também de como fazer isso, que ajuda, né, a ilustrar o que você tem que fazer. Não, é importante, porque a gente está habituado com os números, né? E aí, quando a gente está partindo para outro tipo de informação, outro tipo de estrutura de relatório, alguma coisa assim, pode confundir um pouco. Eu vou voltar numa pergunta que a gente recebeu aqui, fazer um pouco ali da pergunta que a gente falou sobre o KINAI e tal. E aí eu não sei o que seria a sua opinião, o que você tem visto ali de divulgação, de discussão, na verdade, em outros fóruns que você eventualmente participe. Se não seria interessante que esse profissional contador que assina o relatório de asseguração de sustentabilidade tivesse uma prova específica num KINAI, uma espécie de um KINAI de sustentabilidade. Olha, a gente já ouviu isso daí em algum momento? Como que é isso daí? Não ouvimos. Existe, o IBRACON tem feito reuniões, por exemplo, com a própria CVM, né? Uhum. Como a IOSCO também, digamos, ela apoiou, né, as normas do ISSB, a CVM, ela ainda está decidindo, digamos assim, como que isso vai ser requerido no Brasil, tá? E a gente, no IBRACON, a gente tem feito reuniões com a CVM para explicar também como esses trabalhos de asseguração são efetuados hoje, né? Uhum. E então, assim, não existe, não chegou nessa discussão de ter um KINAI específico, Sim. Mas a gente já vem conversando e discutindo com os reguladores sobre essa questão né, de como isso deve ser aplicado. Então, exigido primeiramente das empresas a fazerem, né, porque hoje no Brasil é tudo voluntário. Não existe nada que obrigue, viu, gente? Isso é uma pergunta também que eu recebo bastante. Não existe nada que obrigue as empresas hoje a fazerem. É tudo em caráter voluntário. O que existe é uma obrigatoriedade de, caso aquelas companhias abertas façam um relato integrado, esse relato integrado tem que ser submetido a uma asseguração limitada por auditor registrado na CVM. Essa é a única obrigatoriedade que a gente tem hoje, além dessa questão recente do formulário de referência, né? Que as companhias têm que colocar ali num formato relate ou explique, né? Se tem ou não tem, mas tem que colocar ali algumas questões relacionadas à sustentabilidade. Mas não existe, por exemplo, uma obrigatoriedade de asseguração dessas informações. E o que a gente já vendo em outros países é a obrigatoriedade de ter uma informação de sustentabilidade, dessa informação ser assegurada. Então, eles já estão mais adiantados, né, do que nós nesse sentido. Mas não significa que a gente não vai ter isso aqui, porque o mercado vai pedir, né? As empresas hoje, elas são multinacionais, então as coisas não acontecem só aqui no Brasil e ficam restritas aqui. Muitas dessas empresas que estão aqui, elas atuam nesses mercados internacionais
e elas têm que fazer esse reporte dessas informações, né? Então, por mais que a gente ainda não tenha uma regulamentação aqui no Brasil, né? E eu estou falando só de CVM, mas enfim, o Banco Central, né? Outras agências reguladoras também estão se aprofundando nesses assuntos para começar a fazer essas regulamentações, mas a gente vai ter. E aí existe essa preocupação da asseguração, né, dessas informações de sustentabilidade. Então é um processo, Zé, o que eu acho que a gente tem que ter paciência, bastante disposição para aprender, porque cada hora vem uma sigla nova e a gente fica, meu Deus, que sigla nova é essa, né? E acho que teve muito, hoje a gente ouve muito essa questão do clima, porque teve esse compromisso público aí, né, da Agenda 2030, dos compromissos net zero, então a gente tem esse assunto, digamos, um pouco mais discutido, mas eu acho que outras questões no Brasil, por exemplo, elas são mais relevantes, né, porque a gente tem uma matriz energética mais limpa, então a gente tem uma questão da biodiversidade, por exemplo, é muito mais relevante para a gente do que outras questões, como na Europa, né? Então, eu acho que esse é uma questão, é um amadurecimento que vai naturalmente acontecendo, né, nos mercados aí, nos países. Ótimo, excelente. Muito clara as suas respostas aqui, muito assertivas. No caso ali da ISS A5000, ela vai poder ser utilizada nos trabalhos também de S1 e S2? Então, qualquer trabalho que a gente fala de informações que envolvem os temas ESG, né? De sustentabilidade, de governança social, a gente está querendo falar que a E5000 ela vai ser utilizada para tudo nesse trabalho. A gente vai deixar de utilizar a 3000, e aí, como você tinha falado anteriormente, a 3410 pode ser que ela entre embaixo desse guarda-chuva de 5000 ali. Eu acho que é o que vai acontecer, Zé, ainda não tem nada, tá? Lá ainda eles estão, enfim, teve essa corrida para preparar 5000. E aí depois as derivadas das 5000 vão começar a aparecer, né? E eu acho que a 3410 é uma forte candidata para migrar para 5000, porque é uma informação muito mais relacionada à sustentabilidade. E aí, tal como a gente tem ali, pelo menos no site do FRS ali, né? Quando a gente entra na parte de sustentabilidade, a gente viu que o IS2, o IFRS S2, ele acompanha diversos guidances por indústria. Uhum. A gente espera-se alguma coisa para 5000 também, conforme for amadurecimento, ou vai ser uma asseguração única e vai ser sempre tratado de asseguração? Eu acho que o que vai ter, Zé, são normas específicas para questões. Então, por exemplo, depois eu acho que vai ter um caderno, sei lá, específico de diversidade. Então, eu acho que vai ter uma norma, talvez uma 5000 e alguma coisa, relacionada a algum tema ou aspectos desses tópicos de sustentabilidade, entendeu? Mas não por indústria, porque isso não existe nem nas ISAs, né? Perfeito. Se a gente pensar, hoje as ISAs, elas são aplicáveis também para entidades de todos os tamanhos. Existe o projeto lá, né, de Less Complex Entities, que está sendo desenvolvido também, uma ISA PME, mas as ISAs hoje elas podem ser aplicadas para qualquer tipo de entidade, em qualquer setor, em qualquer indústria, setor público, né? Enfim. Então eu acredito que a 5000 vai seguir o mesmo caminho. Bacana. Bom, eu acho que é isso aqui, a gente já vai se encaminhando, vamos nos encaminhando para o final aqui. Vi, obrigado pela colaboração e pela clareza de sempre ali, sempre muito bom ouvir você falando, explicando. Ana, contigo. Isso mesmo, José. Vi aqui no chat todo mundo te parabenizando pela riqueza do conteúdo, pela clareza nas informações. Então, nós aqui do Ibracon só temos a agradecer você por estar aqui presente no ISG Week e contribuir aqui com a sua expertise nesse assunto. Muito obrigada, viu? Obrigada, gente. E eu quero convidar todos vocês, amanhã é o último dia do ISG Week, amanhã a gente vai falar sobre o Comitê Brasileiro de Pronunciamentos de Sustentabilidade, o CBPS, e estarão aqui com a gente
a Daniele Torres, que é vice-coordenadora técnica do CBPS, e o Leandro Ardito, que é coordenador de Relações Internacionais do CBPS. Então, façam as inscrições, quem ainda não está inscrito, e convido vocês a estarem aqui a partir das 9 horas da manhã. Tá? E também quero agradecer aqui ao José Carlos por ter contribuído aqui com as suas perguntas, o chat também aqui, o público participando enormemente aqui, então muito obrigado a todos, e eu agradeço vocês por essa participação, e amanhã a gente se encontra aqui no último dia do ISG Week. Muito obrigada, até amanhã. Tchau!